Seja muito bem-vindo a mais uma live. Estamos aqui toda terça-feira, 5 horas da manhã, trazendo uma palavra de meditação, uma palavra de transformação. Hoje não vai ser diferente. Eu sou Cláudio Silveira, sócio do mestre Júlio Lima. E esse canal é o projeto Mestre dos Carrinhos. É aqui nesse projeto que você aprende a fazer miniaturas de madeira, aprende a se divertir, fazer uma renda extra ou principal, ou simplesmente fazer aí para presentear os netos, filhos, amigos, aprendendo muito neste curso sensacional. Inclusive, quero fazer um convite já antes de entrarmos aqui no tema de hoje, na live que vai ter hoje, 10 horas da manhã, é ao vivo, com muito conteúdo. Nosso mestre Júlio trazendo aí muito conteúdo junto com o Vandrei. E à noite, 20 horas, hoje uma aula, a segunda aula, né? A primeira foi ontem às 20 horas, trazendo aí hoje o assunto ferramentas e oficina, para você que é marceneiro, para você que quer montar aí a sua estrutura e começar a fazer as suas lindas miniaturas. Então, nós teremos a segunda aula hoje, às 20 horas, ao vivo, no canal do YouTube, o canal do Mestre dos Carrinhos. E você é o nosso convidado especial para estar aprendendo um pouco mais. Ontem já foi uma aula muito boa, né? Entendemos muitos detalhes. Quem não conhecia ficou compreendendo como funciona o projeto e já recebeu também um presentaço lá, um e-book totalmente gratuito. Foi sensacional. Muito bem, no tema de hoje, nós vamos ler o capítulo 18, alguns versículos, né? O capítulo 18 de Jeremias, o tema da nossa live de hoje é como ter humildade para ser transformado. Ok? Vamos fazer a leitura do tema, como a gente sempre fala aqui toda terça-feira. O nosso objetivo aqui nas terças-feiras é trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de meditação, utilizando a Bíblia Sagrada, uma leitura de um texto da Bíblia e a interpretação deste texto. Não temos aqui a pretensão de ser nenhuma religião, não falamos de nenhuma religião, mas simplesmente fizemos um comentário da Bíblia. Inclusive, você que é nosso aluno, e que também não é aluno, mas que admira o nosso trabalho, tem toda a liberdade de fazer o seu comentário aqui na descrição, né, nos comentários aqui fica aberto para você fazer o seu comentário, colocar a sua sugestão, complementar o nosso raciocínio, discordar também, né, ou concordar. Fique à vontade para fazer os comentários. Sempre é bom que você comente, compartilhe e dê aí o seu joinha, ajuda bastante no crescimento do canal. Temos alunos que estão já cedinho aqui conosco, o Marco Aurélio está sempre aí, né? E os outros vão chegando aos poucos e vão acompanhando aqui a nossa live da madrugada. Toda terça de madrugada nós estamos aqui. Por que de madrugada, Cláudio? Por que tão cedinho? Porque quem chega cedo bebe água limpa. Então, é nesse momento que a nossa mente ela está bem aberta, ela está bem acessível para entender, para compreender a palavra de Deus. Por isso, toda terça-feira de manhã, nós estamos aqui trazendo esta palavra. E nós já estamos quase chegando no final do ano, já temos aí um número grande de mensagens. Você pode ir aqui no canal, clicar em playlist, e na playlist que tem o tema Antes do Sol, você vai ver que são várias mensagens que nós estamos trazendo aqui nas terças-feiras pela manhã. Eu vou ler então Jeremias 18, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu estou lendo direto aqui na minha Bíblia Sagrada, tá? E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, na mão do oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim
sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento, versículo de número 7, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Amém? Então, esse texto que nós lemos aqui é muito conhecido, né? E o comentarista ele faz o seguinte comentário aqui: Deus tem poder sobre o barro e continuaria a trabalhá-lo para fazer dele um vaso útil. Mas Judá deveria arrepender-se rapidamente, caso contrário, o barro endureceria antes de ganhar a forma dada pelo oleiro. Se isto ocorresse, o barro não serviria. Aliás, se isto ocorresse, o barro não serviria, seria amassado novamente. Quando um vaso de barro era moldado na roda do oleiro, frequentemente surgiam defeitos. O oleiro tinha poder de decidir se o barro continuaria com suas imperfeições ou seria remodelado. Semelhantemente, Deus tem o poder para moldar seu povo, para fazer com que esteja em conformidade com os seus propósitos. Nossa estratégia não deve ser a de ficar descuidados e passivos com o inanimado barro, como o inanimado barro. Devemos mostrar disposição e receptividade ao impacto de Deus em nossa vida. Quando nos rendemos ao Senhor, Ele começa a moldar-nos e a transformar-nos em vasos valiosos. Muito bem, prezado. E ouve isso aí também, nosso amigo José Carlos. Não é fácil levantar 5 horas da manhã, né? Esta palavra, a palavra profética em Jeremias, capítulo 18, que fala do barro na mão do oleiro. Nós, seres humanos, muitas vezes estamos passando por situações e nós não compreendemos o que está acontecendo. E essa analogia aqui do vaso na mão do oleiro, ela nos ajuda a compreender certas situações pessoais ou até mesmo situações que acontecem com uma nação, com um povo e assim por diante. Dentro desse contexto aqui é que Jeremias escreve o capítulo 18. E se nós olharmos para a nossa vida, né, o ser humano, ele nada mais é do que pó. A Bíblia diz que nós somos pó e ao pó nós vamos retornar. Ou seja, o nosso corpo, ele, quando nós tombarmos aqui dessa terra, o nosso espírito tombar, quando nós morrermos, o nosso corpo ele volta ao pó. Então nós somos feitos, na verdade, o nosso elemento ele é feito da terra. Inclusive o nosso corpo é 70% água e nós temos composições químicas que provam que nós somos barro, somos pó e somos cinza. E se nós somos isso, o corpo fica aqui e o espírito volta a Deus, por que muitas vezes o ser humano ele deixa o ego dominar a sua vida e a teimosia afasta ele de Deus? E aqui o exemplo ele é claro e simples. O oleiro ele pegava um barro para moldar o barro. Você sabe que o oleiro, quando ele trabalha com barro, ele trabalha com as mãos dentro de um torno, né, que ele gira muitas vezes
lá nos primórdios, a pessoa que torneava o barro, ela movimentava um pedal e aquela roda girava, e ele com as mãos, o barro molhado, ele vai amoldando um barro, aquele vaso. Agora, se o vaso tiver um defeito e trincar e secar, aquele defeito, para ser corrigido, o vaso tem que ser quebrado, tem que ser amassado, para depois ser amoldado novamente. É exatamente assim que acontece com o ser humano. O ser humano, quando ele está na teimosia, ele está no erro, e ele está em desobediência à palavra de Deus, e ele endurece o coração, o que que Deus faz? Deus quebra para poder amoldar. Então, por isso que o nosso tema hoje é como ter humildade para ser transformado. Significa o quê? Se a pessoa ela olha para dentro de si mesma e enxerga que ela está errando e que aquilo que está acontecendo na vida dela é a voz de Deus falando com ela e dizendo: reconheça que você está errado. Se você reconhecer que está errado, Deus vai te moldar e fazer de você um vaso diferente que vai servir para adornar, ou seja, todo lugar que você colocar a planta dos seus pés vai ser abençoado, porque você está dentro da vontade, dentro do querer de Deus. Agora, quando você insiste em fazer coisas que desagradam a Deus, que afrontam a Deus, Ele vai permitir algo na sua vida para que você reconheça e o seu coração duro seja amolecido para que ele amolde o barro. Este é o significado espiritual. Às vezes a pessoa está passando por um desemprego, às vezes o seu negócio não está indo bem, às vezes ele está enfrentando uma enfermidade na sua carne ou dentro da família e ele não entende por que que aquilo está acontecendo com ele. E aí muitas vezes ele xinga Deus, blasfema de Deus, critica Deus e diz que Deus não existe. E é exatamente o contrário. Deus está usando este mecanismo para falar com você que você precisa mudar de atitude. O que que é mudar de atitude? É olhar para dentro de você, fazer uma reflexão e perguntar para Deus: Senhor, tu queres que eu mude de direção? Tu queres que eu faça diferente? Faz um propósito com ele. E aí você questiona Deus. E aí você faz um propósito. Se o Senhor quer que eu ande por este caminho, então faz este milagre na minha vida. Cura aquela pessoa. Me cura. Faz um milagre na vida do meu amigo, da minha esposa, do meu marido, do meu filho, na minha vida. Faz essa prova com Deus. Se o Senhor assim fizer, eu vou proceder dessa e dessa maneira. Ou seja, você está fazendo um propósito agora. Se você não pode cumprir, não faça. Porque é melhor você não fazer nenhum propósito se você não vai cumprir. Não faça um propósito que você não tenha a capacidade de cumprir. É melhor então você não fazer propósito nenhum. Porque se você fizer uma prova com Deus, ele vai provar para você que ele é real e que ele existe. Agora, você tem que cumprir a sua parte. Senão o preço que você vai pagar vai ser caro. Então, muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo em uma nação, em um país, e muitas das vezes é Deus que permitiu aquela situação para ele trabalhar dentro daquela nação. Então, ele permite uma tragédia, ele permite uma dificuldade gigantesca para que aquela nação entenda que é Deus agindo para que esta nação se aproxime de Deus, porque ele tem um propósito maior a realizar ali na frente, certo? Eu escutava uma pessoa
falando esta semana, um grande general lá do país, do Estado de Israel, e todo mundo sabe que Israel está passando por esse momento difícil, né, guerreando contra os terroristas. E ele dizia que ele nunca viu o povo de Israel tão unido em torno de um propósito, que é destruir o terrorismo. Eles estão unidos demais, se ajudando internamente e com um propósito firme de destruir o adversário que vem afrontando há muitos anos e ameaçando há muitos anos. Então, eles estão dispostos a pagar o preço para acabar com este mal. E ele enfatizou a união que está vivendo esta nação. Eles estão muito unidos a ponto de eles abandonarem algumas cidades, se deslocarem para outras cidades, e eles estão sendo acolhidos internamente por outras pessoas, né? Claro, todos, e judeus que estavam espalhados pelo mundo, viajando, estão voltando para Israel, mesmo sabendo que estão em guerra, abandonaram os compromissos, estão viajando de volta para Israel. Pessoas que tinham viagens marcadas para sair do país não estão saindo do país, porque eles querem ficar nesse momento unidos e lutar a favor de Israel, porque eles têm certeza que se eles perderem esta batalha, Israel vai ser exterminado. Então eles têm que, neste momento, ser unidos e mostrar forças para vencer esse adversário tão cruel e tão terrível. Inclusive, alistamento militar. Os reservistas foram convocados e não compareceram apenas 100% daqueles convocados, compareceram 130%. Ou seja, pessoas que não tinham obrigação de ir para a guerra estão dizendo: eu estou aqui, estou disponível para ir para a guerra. Por que essas pessoas estão fazendo isso? Porque elas estão entendendo que é hora de se posicionar a favor de um propósito maior, que é o propósito divino de lutar pelo seu país. Então, eles têm patriotismo, eles têm amor pelo seu Estado, pela sua pátria. Isto é um exemplo maravilhoso. Infelizmente, nós estamos vendo o mundo inteiro se revoltando contra Israel. E Israel está lutando contra o terrorismo. Pense que este terrorismo um dia, se ele vencesse, ele não vai vencer, porque a Bíblia fala bem claro que os que abençoam Israel serão abençoados, os que amaldiçoam Israel serão amaldiçoados. E é muito claro que as pessoas que se revoltarem contra, elas serão muito prejudicadas. E as pessoas que estão favorecendo os terroristas não imaginam que o primeiro passo dos terroristas é destruir Israel, é destruir o povo judeu. Mas o segundo passo é destruir qualquer pessoa que seja cristã, seja ela evangélica, espírita, católica. Todas as pessoas que professam o nome de Cristo, elas também serão perseguidas e destruídas. Esse é o objetivo desses fanáticos, desses terroristas. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ter a nossa vida na presença do Senhor. Como é que a gente coloca a nossa vida na presença do Senhor? Eu vou falar 3 aspectos aqui. Você pode orar, você pode ler a Bíblia e você pode jejuar. Fazendo isso, você vai se aproximar de Deus, vai entender qual é o propósito de Deus na sua vida e vai chegar mais perto dele. Você vai ter comunhão e vai ter intimidade com Deus. Quanto mais comunhão, quanto mais adoração, quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais fácil vai ser você entender o propósito de Deus para a sua vida. Quando um país ele é assolado, quando um país ele é acometido por uma tragédia, por uma guerra, por uma crise, é porque Deus quer que este povo se aproxime dele. Quando este povo se aproxima de Deus, Deus revela a sua vontade. É claro que este povo tem que se aproximar, ou esta pessoa, ou este povo, tem que se aproximar de Deus com humildade, reconhecendo que ele é pó e ele é cinza, e ele depende de um Deus que é soberano, que é vivo e que controla o seu coração. Se você entender
que Deus ele não está longe, mas que ele está dentro de você, e você parar com a teimosia, ouvir a voz de Deus, se colocar na sua presença, você vai ser abençoado. Qual é a primeira bênção que você vai receber? Você vai entender o chamado, você vai entender o agir de Deus, você vai compreender a voz de Deus que vai falar dentro do seu coração. E quando você entende a voz de Deus que fala dentro do seu coração, você se humilha. O que é se humilhar? Se humilhar é reconhecer a soberania dele, pedir perdão, pedir misericórdia, abandonar uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida de orgia, uma vida que desagrada o Senhor Deus. E você sabe muito bem, quando você faz algo errado, o Espírito Santo ele te acusa. E você tem uma consciência, uma mente, e você tem um espírito. E você sabe que errou. E quando você sabe que errou, o que você faz? Você tem que pedir perdão. Quando você pede perdão, Deus perdoa, se o arrependimento é do fundo do coração. Então, por isso a palavra de Deus hoje, o tema nosso hoje é como ter humildade para ser transformado. Se você está sendo impactado por algo que está te trazendo perturbação, por algo que está fazendo a sua vida tremer, e aí você muitas vezes não entende, é porque Deus quer que você se humilhe. Se você se humilhar, você vai ser abençoado, vai ser amoldado, vai ser transformado e vai mudar de direção, para não andar mais conforme a sua teimosia e o seu ego, o seu orgulho. Você vai ser amoldado para andar agora em caminhos que agradam ao Senhor. Quando você fizer isso, você vai ver a prosperidade, a bênção de Deus agindo dentro da sua vida, dentro da sua família. Mas, para que isso aconteça, é preciso humildade, é preciso reconhecimento, é preciso entendimento para que você possa receber o milagre da transformação. Assim como o vaso na mão do oleiro, ele é amoldado, e para ele ser amoldado, ele tem que estar macio, mole, com aquela água que deixa o barro numa condição de oleiro, que tem um poder maior de transformar o vaso. Assim é Deus na nossa vida. Quando o nosso coração entende que nós somos pecadores e que nós somos muitas vezes orgulhosos e arrogantes e precisamos ser humildes, aí Deus entra na nossa vida, muda tudo, transforma aquela situação e nós passamos a seguir um caminho diferente, um caminho que agrada ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Eu não sei se você entendeu, coloque aí nos comentários, faça o seu comentário. Nosso amigo Roberto também tem chegado aí, nosso amigo Veroni também está conosco. E os demais vão chegando aos pouquinhos para ouvir também e meditar na palavra de Deus. Eu espero que esta palavra ela tenha tocado no teu coração. Eu espero que você tenha entendido a voz de Deus. Deus usa as pessoas para falar com outras pessoas e é o que está acontecendo hoje aqui. E a Bíblia Sagrada é o melhor lugar aonde você vai ouvir a voz de Deus. No meio de um mundo tão perturbado, no meio de um mundo tão confuso, são guerras, são tragédias que acontecem nesse mundo, são notícias falsas para todo lado. É um bombardeio de informações. Nós vivemos em uma guerra constante e a guerra é pela sua atenção. Deus chama a sua atenção. Não é tempo de brincar com as coisas de Deus. Não é tempo de você brincar com a sua própria vida. É tempo de você estar preparado para o dia final aqui na Terra. Muito próximo está a volta do Senhor Jesus, a segunda volta do Senhor Jesus. Nós estamos chegando no final do ano. Eu quero, na próxima live, aqui na terça-feira de manhã, começar a falar sobre a história de Israel. Essa guerra nos parece que ela vai demorar ainda um bom tempo. Para você entender tudo isso que está acontecendo, é bom você entender
a história de Israel. E eu quero, na terça-feira que vem, já trazer aqui o primeiro estudo de uma série de 6, 7 lives, onde eu vou estar falando sobre a história do povo judeu, a história do povo hebreu, a história de Israel. E na terça-feira que vem vai ser a primeira live falando deste assunto até o final do ano. Nós estamos já em novembro, temos aí ainda mais 3 lives em novembro e mais 4 lives em dezembro, mais ou menos. E nessas 7, 8 lives eu quero explanar, esmiuçar este assunto para que você compreenda o que está acontecendo lá no país de Israel. Mas, Cláudio, o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco, porque Israel foi o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para trazer o Salvador do mundo. Na cidade de Israel, que o mundo hoje está com seus olhos voltados. Israel é o relógio de Deus na terra e nós devemos estar atentos a tudo que está acontecendo naquela nação. É muito importante que você tenha este entendimento e este conhecimento. Tá bom? Ó, o Marco Aurélio está dizendo aqui, ó, fantástico. É isso aí. Nós vamos trazer este assunto aqui já na próxima terça-feira e você é o nosso convidado especial. Tá certo? Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui esses minutos. Eu quero pedir para Deus abençoar você, a sua família, os seus negócios, que você tenha um dia abençoado hoje, dentro da sua empresa, dentro do seu, da empresa do seu patrão ou da sua empresa, se você é empresário, e que a sua família seja ricamente abençoada por Deus. Esta é a minha oração no dia de hoje. E eu quero fazer aqui um convite para que você esteja presente na live das 10 horas, hoje às 10 horas da manhã, e também hoje às 16 horas, juntamente com o nosso amigo José Carlos, estaremos aqui em uma live trazendo mais conteúdo do tratorzinho miniatura de madeira, e à noite, às 20 horas, vai estar aqui eu, o José Carlos e o Vanderlei De Carli, trazendo aqui tudo sobre oficina e sobre ferramentas para que você tenha a sua oficina construída e você possa fazer aí os seus carrinhos no quintal de casa. Então é isso. Este é o canal Mestre dos Carrinhos. Você tem live todos os dias, 10 horas da manhã, 16 horas. E também hoje vai ter live às 20 horas, para que você fique aí muito bem informado sobre as miniaturas de madeira. Ficou interessado no Clube Mestre dos Carrinhos? O link vai ficar aqui fixado no primeiro comentário. É só clicar no link e entrar no site, entender como funciona o projeto, clicar no botão verde, fazer a inscrição e cair para dentro do Clube Mestre dos Carrinhos. Nós aguardamos você. Muito obrigado pelos amigos que estiveram presentes aqui na live. Que Deus abençoe você e a sua família. E até mais. A gente se vê em uma próxima live. Fiquem todos com Deus. Grande abraço e até mais.